Para o estudo de hoje, teremos a colaboração dos amigos e facilitadores Shirley Milagre e Tiago Ramos. Passo a palavra aos facilitadores. Boa noite, gente. Boa noite. Eu sou o Tiago. Uma satisfação para a gente estar aqui mais uma vez. Nós estamos aqui, eu e a Shirley, hoje, para conversar um pouquinho com vocês, responder as perguntas que vocês nos enderecem, se nós soubermos, é lógico, que aquilo que a gente não souber, nós vamos pedir ajuda também para a gente aprender e poder trazer para vocês essas respostas. Lembrando aos nossos internautas, as pessoas que nos escutam, que também podem enviar perguntas, também pelo canal do YouTube ou pelo canal do site do Jesus de Nazaré, que elas chegam até a gente e a gente também responde na medida do possível. Já tem uma pergunta aqui, é uma pergunta que ela é ampla, dá um seminário, mas a gente vai tentar ser objetivo. Boa noite. Qual a opinião do Espiritismo sobre a realização de barriga solidária? Aí, entre parênteses, a barriga emprestada tem que ser de um familiar ou amiga, sem remuneração. E a realização de barriga de aluguel. A barriga pode ser de qualquer pessoa, mas existe pagamento para isso. É permitida, e ela diz que é permitida no exterior. Então, está perguntando qual que é a opinião do Espiritismo sobre a realização de barriga, tanto solidária quanto a barriga de aluguel. A solidária, quando algum conhecido empresta, entre aspas, e a aluguel quando há cobrança, quando há o pagamento para que isso aconteça. Olha, o Espiritismo ele não tem um arcabouço teórico já formal e realizado sobre essa questão, até porque é uma questão que nós começamos a falar dessa possibilidade, eticamente, essa discussão ético-moral nesse sentido, ela é mais recente. Então, quando a doutrina foi estabelecida por Kardec, ele não falou sobre isso aqui. O que a gente pode deduzir dos conhecimentos que o Espiritismo nos trouxe? A gente pode deduzir o seguinte: cada um é senhor da sua consciência. Então a pessoa ela utiliza da barriga solidária para que um espírito reencarne e para que ela seja mãe, para que o homem seja pai, tenha ali um filho. Se na consciência está tranquilo da pessoa, se a consciência não a responsabiliza, não a culpabiliza de nada desse ato, pelo contrário, se ela acha até que é um ato solidário, ótimo, tranquilo. Isso acontece da mesma forma com a barriga de aluguel. Ah, Tiago, mas a gente está pagando para isso. A questão toda é, se a sua consciência ela te isenta dessa atitude, está tranquilo. Está tranquilo. Talvez depois, quando o espírito começar a ser esclarecido e adentrar mais nas leis de Deus, talvez, isso aqui não é uma fala condenatória, não é uma fala de juiz. Talvez aquele, no caso, aquela que empresta o seu corpo para fazer uma barriga de aluguel, talvez ela depois pode se sentir responsabilizada pelas leis da consciência. Porque nós temos um ensinamento que diz assim: dai de graça o que de graça recebe. Então a vida você não cria. A vida ela vem através de você, mas você não cria a vida. Então dá de graça o de graça recebe. Então eu tenho um filho e eu vou cobrar por essa condição de fazer com que ele venha através de mim. Então, pode ser que depois, futuramente, essa mãe se sinta um pouco responsável perante as leis divinas por causa desse dai de graça o que de graça recebe. Nós não somos donos da vida. A gente não paga pela vida. E depois eu vou vender a vida. Então, pode ser que depois tenha uma responsabilização. O que a gente pode tentar dizer também para essa mulher que vai utilizar a barriga de solidário ou barriga de aluguel, é o seguinte: nós já temos tantos espíritos aqui sem pai nem mãe. Por que às vezes a gente ainda tem esse desejo, a gente ainda carrega esse desejo de ter que ser um bebezinho que acabou de nascer. É por isso que nas filas de adoção, quanto menor é a criança, maior é a fila. Porque a gente ainda quer um bebezinho, principalmente, se possível, dos primeiros dias, melhor ainda. E quanto maior está a criança, menos pessoas querem adotar. Então, nós já temos tantas crianças aqui sem pai nem mãe, às vezes não há tanta essa necessidade de recorrer a uma barriga de aluguel, uma barriga solidária. Tem um caso do Chico, na verdade do Peixotim, numa das materializações do Peixotim, e a irmã Sheila materializada, e ela andando pelo recinto.
E uma mulher que tinha dificuldades em ser mãe, né, já havia feito vários tratamentos, não tinha conseguido, e a irmã Sheila para na frente dela e ela pede isso para a irmã Sheila, assim, irmã Sheila, tudo que eu queria era ter um filho, tudo que eu mais queria era ter um filho. E a irmã Sheila vira-se para ela e só fala assim, olha que interessante, né, nessa vida, tantas mulheres que podem e não querem, e tantas mulheres que querem e não podem. A irmã Sheila só falou isso, foi embora, fez o que ela tinha que fazer, né, as outras manifestações ali, os outros fenômenos, a mulher esqueceu daquilo, foi embora, mudou de cidade, foi para o interior de São Paulo, passada 2 semanas desse fenômeno, ela já estava morando num outro local, numa fazenda, passado 1 semana que ela estava morando nesse local, bate na porta da casa dela uma criança, 5 anos de idade, alguém tinha abandonado. Aí a criança bate, me deixaram aqui, né, não sei, conta uma história, era de um abrigo, não deixaram ela ali, pediu um abrigo para ela pôs a criança para dentro, começou a cuidar, passa 1 semana, bate mais uma criança, passa mais 1 semana, bate mais uma criança, ela cria uma instituição chamada Nosso Lar, ela cuidou de mais de 200 crianças. Mais de 200 crianças, foi mãe de 200 crianças, não pela via biológica, mas foi mãe, né? Num estudo que a gente estava fazendo do EJA, né, porque a gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente deseja, né? No estudo que a gente estava fazendo do EJA, um domingo retrasado, no Mar de Nazaré, aí eu contei essa história e a menina virou para mim e disse assim, nossa, Tiago, então, foi bom você ter falado isso, que eu também quero ser mãe, mas eu vou deixar bem claro na minha prece que eu não quero 200 não, né? Tem que ser menos, já está bom. Porque a gente às vezes tem que ter cuidado também com os nossos desejos, né? Então, dá para ser pai e mãe por outras vias? Dá, mas não há condenação para isso, não há condenação, é a lei da consciência que vai falar se você está isenta ou se você não está isenta. Bom, essa questão, queria até dar vamos dizer assim, fazer uma reflexão junto aqui com o Tiago, porque se nós pensarmos um pouquinho, até mesmo quando você faz uma inseminação artificial, pode ocorrer de você ter ali, na inseminação, um material genético que, na verdade, nem é do casal, né? Às vezes vem um material genético de fora do casal. E, às vezes, a gente se pergunta assim, será que essa mãe, né, que muitas vezes combina, né, com uma outra mulher para que ela seja, vamos dizer, empreste-lhe o útero, né, para ser a gestora do filho, será que ela reagiria bem caso essa criança apresentasse problemas de saúde sérios, graves, né? Será que ela se sentiria com a mesma disposição, né? A gente faz uma série de interrogações, né? Por quê? Porque nós somos espíritos muito falhos, né? E nós muitas vezes desejamos coisas que na verdade nós não temos capacidade de lidar com essas coisas quando surge algum imprevisto, né? Olha que interessante. Às vezes o imprevisto surge e você que esperava uma situação encontra outra e você não está preparado para aquilo, né? Então a gente tem que ter realmente muito cuidado com o que a gente busca, com o que a gente deseja, com o que a gente luta para conseguir. Bom, tem uma pergunta muito interessante aqui. Qual ou quais são as provas irrefutáveis que a doutrina traz sobre o mundo espiritual? Nós só conhecemos o mundo espiritual, na realidade, em virtude da comunicação do mundo espiritual conosco, né? Por que nós sabemos que existe o mundo espiritual? Porque eles entraram em contato conosco e nos mostraram que eles existem, né? Que existe esse mundo extrafísico, né? Mas como que eles mostraram isso para a gente? Eles mostraram de 2 formas básicas, de maneira resumida, né? Primeira forma, através da mediunidade, né?
que é uma capacidade que a criatura tem, e essa capacidade, ela permite com que o mundo espiritual entre em contato com o mundo material, através dessa criatura que tem essa capacidade mais ostensiva, né? Mais à flor da pele. A gente tem mania de falar desenvolvida, mas não é bem desenvolvida, porque desenvolver uma mediunidade é muito mais do que ser mais sensível à influência e à comunicação dos espíritos, né? É mais do que isso. Então, uma das formas é a mediunidade, que tem várias naturezas, né? Você tem mediunidade de psicografia, você tem mediunidade falante, você tem psicofônica, enfim, vidente, audiente. Então, a gente tem várias maneiras do mundo espiritual entrar em contato conosco através dos médiuns. Qual a outra forma? A outra forma é através de fenômenos físicos, que a nossa capacidade neurosensorial consegue perceber. Então, eles fazerem acontecer fatos, eventos, que nós conseguimos, muitas vezes, perceber pela visão, pelo tato, pelo paladar, né? Nós conseguimos constatar aquele evento através do nosso aparelho neurosensorial. Então, é um estímulo físico, né? E isso acontece até hoje, mas aconteceu muito mais no início da doutrina espírita, mas acontece até hoje através das materializações, por exemplo, né? Outra coisa que é uma prova que eu considero irrefutável do mundo espiritual ou da pré-existência da alma é a reencarnação. Então, nós temos a orientação, né, dos espíritos acerca da reencarnação. E muitas vezes a história da reencarnação, ela não começou com a doutrina espírita, né? A reencarnação, ela é um fato em que já haviam criaturas que acreditavam na reencarnação desde a época socrática, né? Desde Sócrates, antes de Cristo mesmo, né? Então, hoje nós temos fatos documentados, nós temos livros de pesquisa, pesquisadores na área da ciência, que não são espíritas, mas que pesquisaram determinadas pessoas que vinham à tona lembranças de outras vidas, que afirmavam ter lembranças de outras vidas. E essas pessoas foram levadas até o local que elas citavam, né, o endereço exato, e ali estava o nome, ali estava tudo confirmado da lembrança. Ora, de onde ele está trazendo essa lembrança? Quando ele afirma que ele foi o fulano que morou na rua tal, que fez isso, fez aquilo, que escreveu tal livro, que às vezes estava em outro país, nem no país que ele habita atualmente, né? Então, já houveram várias pessoas, pesquisadores, até não espíritas, que já escreveram livros sobre isso, né? E, partindo da crença em Deus, evidentemente que quem é agnóstico e quem é ateu, essa argumentação não vai, vamos dizer assim, não vai ser uma argumentação forte, né? Mas para quem crê em Deus, quando a gente se reporta através dos livros, das comunicações dos espíritos, sobre a lei de causa e efeito e sobre o pós-morte, né? A gente vê o livro Céu e Inferno, várias mensagens de espíritos de várias categorias nos informando o que aconteceu com eles depois que eles deixaram o corpo físico, com a morte do corpo físico, né? Então, creio eu, mas para isso eu preciso partir do ponto de que Deus é a inteligência suprema,
causa primária de todas as coisas, soberanamente justo e bom. Que só assim eu consigo entender a lei de causa e efeito, né? Entender todo o raciocínio que vem através da reencarnação e mesmo da desencarnação, com todo as consequências, de certa forma, previsíveis, de acordo com o comportamento e o nosso hálito mental. Tá certo? Ok. Entendo que os problemas são provas ou expiação, mas às vezes parece interminável. Quando terá fim? É uma pergunta interessante, né? Realmente parece que tem horas que a gente passa por algumas situações na vida que parece que não vai acabar, né? Uma dor enorme, uma dor pungente, uma situação que infringe mesmo um certo sofrimento que parece que não acaba, nem diminui, né? E às vezes a gente se questiona isso mesmo. Quando terá fim? Quando vai acabar? A resposta ela é simples também, a resposta ela também é clara e objetiva. Quando eu deixar de ver essa experiência como sendo como prova ou expiação, ponto. Quando eu passar a ver essa experiência como educadora, como professora, acabou. Acabou o movimento de dor e de sofrimento ao passar por qualquer situação que seja, porque nós ainda olhamos a vida do ponto de vista bem fincado, os dois pés no chão, e a gente não consegue analisar que daqui 10 anos a vida vai estar diferente, que daqui 30 anos a vida vai estar diferente, que daqui 100 anos a gente vai olhar para trás e vai falar assim, nossa, foi por isso que eu sofri? Foi por isso que eu pensei em até às vezes desistir da vida? Porque se torna pequeno. O Kardec fazia esse exercício. Kardec, no Obras Póstumas, ele fala assim, quando eu tenho um problema, e isso está me causando um incômodo, eu pego esse problema, escrevo ele, olho para o problema e falo assim, o que vai valer isso aqui daqui 150 anos? Nada. O que vai valer isso aqui que eu estou vivendo agora, daqui 200 anos? Nada. Então a questão é, nós nos convencermos de que nós somos espíritos imortais. Você se convencer que você é o depositário somente do maior amor que existe no universo. Se você se convencer que você é um espírito imortal e depositário do maior amor que existe no universo, nada te abala. Sabe o que é nada? Você pode ser abandonado, você pode ser traído, você pode estar passando por uma situação de uma doença horrível, você pode ter um desencarne precoce na família, nada te abala. Porque você sabe que é tudo um aprendizado. O Chico, certa vez um repórter virou para ele e perguntou assim, ô Chico, quando você olha para a sua infância, né, para a sua história, tal, as experiências que você viveu com a sua madrinha, né, a madrinha dele é aquela mulher que enfiava garfo nele, né, que fazia ele lamber ferida. Então o repórter pergunta assim, quando você olha para o passado, como é que você enxerga, como é que você se lembra da sua madrinha? Aí o Chico vira para ele e fala assim, ô meu irmão, com muita gratidão, com muita gratidão. E o homem achou que o Chico estava ficando doido. Mas Chico, a mulher fazia você sofrer de tudo quanto é forma, e você olha para trás com gratidão? Aí o Chico virou para ele e falou assim, pois é meu amigo, mas se o Espiritismo realmente está correto, quando ele fala que a dor ensina, a minha madrinha foi uma ótima professora. Ela foi uma ótima professora. Então quando você olha para a experiência, e você já não... Gente, é uma coisa tão simples. Você sabe que é uma chavinha da interpretação que você muda na sua consciência. É só isso. É só uma chave. Você passa por uma experiência que te causa dor e sofrimento. Você muda uma chavinha da interpretação que fala assim, isso aqui não é expiação, isso aqui não é prova, isso aqui é aprendizado, isso aqui é aula, isso aqui é faculdade do Espírito. Acabou. Aí quando você já interpreta para aquela situação de uma forma diferenciada, você deixa de sofrer com aquilo. Você deixa de sentir dor com aquilo. Aí você entra naquilo que o Kardec falou, né? Existe o mal sofrer e o bem sofrer. O mal sofrer é quando eu passo por uma experiência e eu coloco nela culpa, raiva, mágoa ou rancor. Se qualquer experiência que você passou, você colocou um desses 4 componentes, mal sofrer. Me desculpa, mas vai ter que passar de novo. Vai ter que passar de novo. Vai ter que passar de novo.
Passei pela dor, ou passei por uma situação que me causa sofrimento. Não coloquei nem culpa, nem mágoa, nem ódio, nem rancor, bem sofrer. Aprendi com aquilo. Então aí o meu olhar já não é mais como se fosse para me infligir dor. O meu olhar é apenas como se fosse algo que veio para me ensinar. Pronto. Você apazigua o coração, você apazigua com a experiência e bola para frente. Né? É igual quando você tem essa fé, que você é esse espírito imortal, né? Fé para os espíritos é aquele que tem certeza da sua destinação futura. Só isso. O que é fé? Aquele que tem certeza da sua destinação futura. Que você é um espírito imortal, que você não morre, né? Lógico, eu estou que nem a Sandy, né? Porque imortal não morre no final. Então, se você tem essa certeza que você é um espírito imortal, se você tem essa certeza que você reencarna, que você tem várias existências, quando você introjeta isso e você tem essa fé da sua destinação futura, quer dizer que você vai deixar de passar por experiências dolorosas? Lógico que não. Quer dizer que você vai deixar de passar por abandonos na vida? Lógico que não. Quer dizer que você vai deixar de passar por situações onde você vai ser traído? Lógico que não. Mas quando você chega nessa fé, quer dizer que, mesmo sendo abandonado, você nunca vai se sentir desamparado. Então não vai te doer. Então quando você tem essa fé, você pode passar por uma solidão, mas você nunca vai se sentir sozinho. Porque é uma questão de uma interpretação interna. Então é só você mudar a chave da interpretação. Não olhar mais como prova e expiação, como um aprendizado. É uma pergunta muito interessante aqui. O que o Espiritismo acha a respeito de doação de órgãos? Nós temos duas situações para doação de órgãos. A doação em vivo e a doação após o óbito, a morte. Né? São duas situações diferentes. A doação em vivo, que a gente vê na maioria dos casos, é a doação de uma unidade renal, por exemplo. Né? Agora, a doação após a morte, que a gente vê com mais frequência, enfim, após a morte você pode aproveitar todos os órgãos. Né? Tem vários critérios para que você consiga ser o doador, né? Mas, a princípio, você poderia aproveitar a maioria dos órgãos. Bom, como o nome diz, doação de órgão. Doação, se você faz aquilo pelo bem da criatura e você reparte com ela, vamos dizer assim, o dom da vida, né? Quando você doa em vida, você, na verdade, está fazendo um ato de profundo amor. Né? E mais interessante ainda, é que quando há doação em vida, a maioria dessas doações, elas ocorrem entre familiares. Né? Então, geralmente é um pai que doa um rim para uma filha, ou o contrário, né? Então, geralmente são doações entre familiares. Ora, evidentemente que para que alguém da família te doa um rim, por exemplo, né, você tem que ter uma compatibilidade que está ligada à questão genética. O simples fato de ser da mesma família não significa que você seja compatível para receber, não é? Então, quando a gente pensa dessa forma, e a gente pensa que a doação em vida acontece muito mais entre famílias, a gente percebe que existe um fator espiritual precedendo aquela situação, que certamente vai estar ligado à lei de causa e efeito. Então, se você se dispôs a doar esse órgão, e se você apresentou condições de fazê-lo, assim como aquele apresentou condições de recebê-lo, então é porque ali está se fechando um ciclo, provavelmente, de algum sofrimento, né? Fechando um ciclo de algum problema mais grave através de um selo de amor. Né? Mas e a criatura que doa, depois que morre, os seus órgãos? Né?
Aí tem uma questão, porque estes seus órgãos, eles já vão ser doados de acordo com o receptor que for compatível com você. Então, muitas vezes, pode ser uma criatura que você nem conhece, pode ser do outro lado do mundo, né? E aí, o que Emmanuel diz através de Chico é que o desencarne, a doação após o desencarne, tem uma característica especial. Por quê? A doação após o desencarne, ela deveria ser feita após um período em que se espere um período do desligamento do espírito do corpo físico. Porque nós não sabemos o quão aquela consciência está arraigada à sua vida terrena, arraigada aos seus pertences e muitas vezes ao próprio corpo. Ele pode ter uma certa dificuldade de se desligar dele, né? Demorar um pouco mais de tempo. E aí, nesse processo de desligamento, quando você é retirado o órgão, aquele espírito que está em processo de desligamento do seu corpo, ele pode sofrer alguma reverberação disso, tá certo? Ele pode sentir um pouco isso, tá? Então, o que é recomendado é que a doação após o óbito se espere aí em torno de 48 a 72 horas para fazer a doação. O que nem sempre é respeitado, né, Tiago? Porque, embora a gente possa manifestar esse desejo, né? Mas nem sempre isso é respeitado. Agora, mesmo sendo uma doação pós-morte, e mesmo que isso represente algum grau de desequilíbrio para o doador no mundo espiritual, é um desequilíbrio passageiro. Por quê? Porque ele está fazendo um ato de amor. E o amor, gente, cobre a multidão dos pecados. Então, mesmo que a criatura, ela seja assim um pouquinho grudadinha, né, na sua vida, que ela não consiga se desligar, se desvencilhar mais rapidamente do corpo físico, ela vai ter ajuda, porque ela está fazendo um bem. E quem planta amor, recebe amor, tá? Então, a criatura, ela vai ser auxiliada a passar por esse processo sem haver grandes desequilíbrios, tá certo? Em todas as situações, a doação sem interesse financeiro, sem interesses que não seja apenas servir ao próximo, essa doação, ela é sempre bem recebida pela espiritualidade e por Deus, né, e pela nossa própria consciência. Ok? Boa noite. Por diversas vezes tenho o problema de não ir com a cara de pessoas e sinto que isso é recíproco. Isso quer dizer que tenho muitos inimigos espirituais? Sim e não, né? É lógico que não tem como a gente caracterizar e bater o martelo e falar assim, não, sim, né, realmente é porque são seus inimigos espirituais ou não, porque cada caso é um caso e isso aí você terá que sentar, né, conversar com alguém, passar por um atendimento fraterno, contar melhor essas situações que acontecem, né, porque pode ter outras causas que não seja nada e não tenha nada a ver, por exemplo, com uma questão espiritual. Pode ser que não tenha simplesmente nada a ver com uma questão espiritual. Essa questão da simpatia, né, ou da antipatia com as pessoas, né, você vai ler isso, né, quem fez a pergunta, vai lá no Livro dos Espíritos, tem um capítulo lá que fala exatamente sobre isso, simpatias e antipatias terrenas, né, que vem falar dessa questão, dessa nossa, né, quando a gente olha para alguém e dá certo, e a gente parece que já, né, é amigo aí de longa data, e às vezes você olha para uma pessoa e você já fica com o pé atrás,
né, e o cabelo já eriça, e você já não sabe muito bem como lida. Então lá vai explicar muito bem isso. Peço que leia. Né? Mas o que a gente pode falar? Você tem simpatia com alguém? Né, no sentido de ir com a cara de alguém, né, a explicação clássica, né, que está lá no Livro dos Espíritos, é para onde ele respondeu aqui mesmo. É porque às vezes você já teve um relacionamento com aquela outra pessoa, de amizade, familiar, seja lá como for, e quando você reencontra ela numa próxima existência, o sentimento ele é mais forte do que o pensamento racional. O sentimento, é o sentimento que determina o pensamento racional. Então, quando você olha para uma pessoa, primeiro você sente, para depois vir o pensamento. Né? O Ernesto Bozan, no livro dele, Pensamento e Vontade, ele explica para a gente essa dinâmica direitinho. Então, primeiro a gente sente, depois a gente pensa. Então, quando você olha para alguém e tem um sentimento gostoso, é porque aquilo realmente você já tratou com aquela pessoa em uma outra situação. Só que nem todas as explicações são dadas por essa resposta do Livro dos Espíritos. Por quê? Porque acontece uma questão que é o seguinte, né? Não sou psicólogo, a gente vai entrar nessa área, mas sem aprofundar, mas eu tenho simpatia por alguém, é quando o meu lado, porque todos nós temos uma parte dentro de nós que quer amor, que quer amizade, que quer perdoar, que quer ser fraterno. Todos nós, sendo ser humano, tem essa parte dentro dele. Não importa quem seja. Ah, Thiago, mas o Hitler tem uma parte dentro dele que quer amar, que quer ser acolhido, que quer acolher. Todos nós temos. Então, eu tenho simpatia com alguém, é quando eu vivo mais direcionado para essa minha parte. A minha parte, eu quero amar, eu quero ter amigos, eu quero perdoar. Quando essa minha parte lida com a parte, eu também quero amor, eu também quero amizade, eu também quero perdoar do outro, simpatia. Quando que a antipatia? É quando o meu lado vingativo, é quando o meu lado, deixa ele vir que eu vou mostrar para ele com quantos paus se faz uma canoa, é quando o meu lado, né, mexeu comigo, eu dou um boi para não entrar na briga, né, mas dou uma boiada para não sair. Então, quando esse meu lado também lida com o lado mexe comigo para você ver do outro, antipatia. Trocando em miúdos, quando a minha sombra, quando aquele meu lado que eu ainda não quero enxergar, não quero trabalhar, e eu quero deixar bem escondidinho no meu inconsciente, lida também com esse lado outro, antipatia. Vai dar choquinho. Vai dar choquinho. Então, por isso que a gente vai entender, por exemplo, uma frase de Jesus, quando ele fala assim, amai os vossos inimigos. Gente, ele não está falando do inimigo clássico, da pessoa que você tem problema. Quando ele fala amar o inimigo, ali ele está fazendo uma jogada psicológica por causa do seguinte, quem é o seu inimigo? O seu inimigo é alguém que reflete a sua sombra. É só isso que é o seu inimigo. Alguém que você não gosta, alguém que você não vai com a cara, alguém que você não quer passar nem perto. Por quê? Você já se perguntou por que você não gosta dessa pessoa? Se pergunta. E tenha coragem para saber a resposta. Porque só fazer a pergunta não importa. A questão é eu ter coragem para saber a resposta. Porque na hora que você começa a adentrar na resposta do porquê que você não gosta de alguém, é porque essa pessoa é o espelho de algo que você não aceita em você mesmo. Ela reflete a sua sombra. Ela reflete a sua sombra. Por isso que eu não gosto. Por isso que eu não quero. Por isso que eu quero distância. Por isso que eu brigo. Entende? Então, quando Jesus fala assim, amai os vossos inimigos, ele está falando assim, meu filho, o inimigo é só alguém que está refletindo a sua parte que você não quer lidar. Então, amar o inimigo, na verdade, é amar a você mesmo. É amar a sua parte sombra. Amar o inimigo, em última instância, significa ame as suas imperfeições. Porque na hora que você começa a fazer as pazes com seus defeitos, com as suas fraquezas, com as suas imperfeições, e você se coloca nesse movimento de apaziguar com você mesmo, não tem como mais você olhar para o outro e não dar certo com ele. Porque você sabe que hoje talvez ele é chato, né? Talvez ele é antipático, mas você sabe que ele também está nesse caminho. E se você sabe que é difícil esse processo, porque você vai estar nesse processo, é claro que você também vai automaticamente ter um movimento empático com qualquer pessoa que seja. Qualquer pessoa que seja. Então, às vezes a gente olha e não vai com a cara, porque eu estou lidando com a minha sombra, refletida no outro. Outra, pode ser também preconceito, né? Então eu já me estabeleço em cima de padrões conceituais que eu não quero rever,
Então eu olho para uma pessoa, ela me relembra um padrão conceitual que já está estabelecido em mim, não quero saber. Então nem sempre a resposta é tão simples quanto, é meu inimigo de vidas passadas. Não, nem sempre é. Tá? Na verdade, na maioria das vezes não é isso. Tem duas perguntas aqui, muito interessantes, que eu acho que uma tem a ver com a outra, eu vou responder as duas juntas. Quando oramos ou rezamos para alguma pessoa viva, isso tem resultado? De que maneira devemos fazer? Deve-se dirigir a oração aos espíritos? Isso funciona? Boa noite. No Espiritismo, o que Maria, Mãe de Jesus, representa? E os santos no Espiritismo? São espíritos elevados? Obrigada. Bom, eu vou responder as duas porque tem uma coisa a ver com a outra, né? Um pouquinho. A prece, ela é um mecanismo de proteção para aquele que a emite, um mecanismo de defesa, tá? E é um bálsamo para aquele a quem dirige-se a prece, quem recebe, para quem a gente ora, né? Bom, a prece, ela chega até a criatura por quem nós estamos orando, em favor de quem? Através do próprio espaço sideral, porque o pensamento é uma onda, né? É uma energia e ela transita no espaço. E ela chega até a pessoa por quem nós estamos orando. E naquela criatura vai envolvê-la nessa energia salutar que você emitiu em favor desta criatura. Além disso, a prece, ela pode ser uma carta que você escreve, onde você dirige esse pedido a quem está em condição de dar assistência àquele que está precisando, por quem você está pedindo, né? Então, quem é a criatura que vai ter condição de auxiliar aquele por quem você está fazendo essa prece? São as criaturas, muitas vezes desencarnadas, que já estão numa situação evolutiva melhor do que a nossa. Então, eles têm condição de tomar decisões e tomar iniciativas, porque a visão que eles têm da situação é muito mais ampla e a capacidade e iniciativa e a corrente de amigos que trabalham com eles é tão grande que muitas vezes eles estão em condição de ajudar até mais do que a gente mesmo. E aí, as criaturas que passaram aqui na Terra e que foram santificadas, são criaturas que certamente atenderam ao chamado cristão e foram capazes de amar profundamente as outras criaturas. Então nós acreditamos que aquelas criaturas que são santificadas pela Igreja Católica, que faz toda uma pesquisa de campo para saber se aquele santo ele realizou algum efeito extraordinário, se ele realmente foi uma pessoa devotada à causa cristã, à causa do bem. Portanto, creio eu que esta criatura que foi santificada certamente teve uma vida muito diferente da minha, por exemplo, né? Muito diferente da maioria de nós. Uma vida de dedicação, de fraternidade e amor. E, em função disso,
muitas dessas criaturas vão estar no mundo espiritual em condições de auxiliar muito mais do que nós mesmos, com as nossas dificuldades, né? Então, nós só não endossamos, né, essa adoração de santos, né? Adoração de imagens, né? Promessas materiais, né? Milagres. A doutrina espírita vê isso de forma diferente, tá? Tem uma outra visão, tem um outro olhar, né? A gente não vê o santo como uma criatura que está ali para fazer uma troca conosco. Eu vou fazer uma promessa, em troca eu recebo uma graça, né? E cumpro a minha promessa. Então a gente não acredita nessa forma de funcionamento do mundo espiritual com o mundo material, né? E Maria, mãe de Jesus, a quem nós nos reportamos inúmeras vezes para pedir proteção, para pedir a bênção para os nossos entes queridos, né? A bênção para os nossos lares. Para nós espíritas, Maria continua sendo mãe de Jesus, né? E mais ainda, a doutrina espírita diz que Maria é um espírito que foi muito preparado, né, para vir à Terra e receber o Cristo e conduzi-lo, que inclusive ela veio de planos espirituais bem distantes do nosso, tá? É uma estrela, né, que brilhou entre nós, uma estrela de amor. Então, nós temos em Maria, mãe de Jesus, a mesma confiança e a mesma fé e a mesma visão que o catolicismo romano tem. Só não temos a adoração, o uso de imagens, né? O uso de promessas, porque nós não acreditamos que isso seja a base da relação dos nossos espíritos santificados que estão no mundo espiritual nos auxiliando, conosco que estamos aqui na Terra. Nós não acreditamos que o mecanismo seja esse. Gente, surgiram muitas perguntas agora na reta final. A gente vai tentar responder de uma forma mais rápida, mais objetiva. Também, cada pergunta daria uma resposta enorme, mas vamos tentar ser objetivo para deixar todos com resposta. Boa noite, gostaria de saber por que as obras de Pietro Baldi não são divulgadas na doutrina espírita. Obrigado. Também é uma questão muito complexa, né? A gente não pode simplificar no problema que o Pietro Baldi teve com o Herculano Pires, por exemplo. Então, quem fez a pergunta, né, quiser saber um pouco mais aprofundar, veja na internet a questão do Pietro Baldi com o Herculano Pires, né, uma leve discussão, um leve conflito que eles tiveram aí, e depois desse conflito, né, o Herculano Pires sendo alguém, um espírito aí muito bem visto, né, uma análise, um bom senso enorme dentro da doutrina espírita, o Pietro Baldi deixou de ser tão falado por causa desse conflito que ele teve com o Herculano Pires. E por algumas questões também, a grande síntese do Pietro Baldi traz uma questão do corpo fluídico de Jesus, né, e isso também vai um pouco aí contra aquilo que o Kardec quis dizer do corpo de Jesus. Então tem algumas outras questões, mas principalmente por causa dessa questão com o Herculano. Quem quiser aprofundar, tá? Dívidas que tenho para receber há 12 anos na justiça e não estou conseguindo receber. Por quê? Não sei, né? Infelizmente não tem como a gente saber por que não está recebendo essas dívidas, né? Questões jurídicas, questões outras, né? Realmente pode ter uma questão espiritual, né? Tem um caso do Chico, não estou dizendo que é isso, tá? É uma possibilidade de uma explicação. Tem um caso do Chico, né, que ele estava numa reunião mediúnica, a pessoa participava da reunião mediúnica com o Chico, e ela chega, eles estão ali sentados, conversando um pouquinho antes de começar a reunião, e o rapaz vira para ele e fala assim: nossa, gente, eu estou triste demais. Mas estou triste demais, estava saindo de casa agora, fui ver, eles entraram no meu estabelecimento, mas roubaram tudo.
mas levar tudo que tinha lá no meu estabelecimento. E a pessoa triste e tal, aí todo mundo, ô meu irmão, não sei o que tem, todo mundo falando alguma coisa ali para animar e tal. E o Chico tranquilo, não falava nada, e o Chico até com uma carinha serena, sorrindo. Aí o rapaz olhou para o Chico, mas você não vai falar nada, né, para me animar e tal. Aí que o Chico virou para ele e falou assim, ô meu irmão, é tão bom devolver. É tão bom devolver. Então, às vezes, a gente não sabe, né? Dívidas, às vezes outras questões, a gente não sabe que talvez nós é que pegamos isso numa outra oportunidade. Não estou dizendo que é o caso, estou dizendo que é uma possibilidade de uma explicação. Tá? Filhos e maridos estão agressivos porque, né, mesmo eu os tratando bem, questões de família, né, são questões também complexas, são espíritos que a gente já conhece há centenas aí de anos, são pessoas que a gente conhece, não é de agora, né? Hoje dentro de casa, às vezes você recebe uma fala de um amigo, e você recebe aquela fala e está de boa para você, está tranquilo. Mas às vezes se um irmão ou uma irmã ou um filho te falar aquela mesma coisa, você já eriça. Por quê? Porque eles sabem quais são os nossos calcanhares de Aquiles, né? Eles sabem onde pegar, né? É lógico que eles sabem, nós estamos juntos há 300, 400, 500 anos. Então, às vezes, a agressividade pode ser uma questão de uma intuição desse sentimento de uma experiência anterior. Pode não ser que tenha nada a ver com agora. Então, talvez agora você vai passar uma existência toda tratando muito bem, mas tratando muito bem e levando só pedrada. Pode ser que isso aconteça, mas porque às vezes a gente está colhendo alguma coisa que nós fizemos lá atrás. Emmanuel, no livro Vida e Sexo, ele fala assim, nós reencontramos as pessoas como as deixamos no passado. Nós reencontramos hoje as pessoas como nós as deixamos no passado. Então, às vezes, hoje eu sou traído por alguém. Eu não fiz nada, eu só amei, mas ela me trai. Mas será que não foi eu que auxiliei ela a construir o conceito de traição numa outra experiência? Porque hoje eu vou encontrar ela como eu a deixei lá atrás. Tá? Só para a gente pensar. Tenho dificuldade para arrumar funcionários, tem umas que arrumam discussão comigo sem eu fazer nada. Está precisando de benzer, né? Essa pessoa. Brincadeira. Também não dá para a gente saber, né? Também não dá para a gente falar o que é. Tenha uma disposição íntima de querer auxiliar. Né? Muitas vezes, mesmo sem a gente fazer uma coisa pontual, mas a nossa disposição íntima, ela fala mais alto do que a nossa fala. Né? Às vezes a nossa irradiação, ela fala mais alto do que aquilo que eu realmente estou manifestando aqui no campo físico. Então tente olhar a sua disposição íntima. A sua disposição íntima é de reconciliação, é de amizade, é de uma vivência e convivência fraterna. Né? Se você estiver tendo essa disposição íntima e mesmo assim o outro trazer conflitos para resolver, aí o conflito é do outro, o conflito não é seu. Essa mesma pessoa, eu acho, né, tem dificuldades em algumas matérias da faculdade, deve ter algo me prejudicando. Não sei, né, também. A gente não sabe nada. Né? Se a dificuldade for em todas as matérias, sim, pode ter alguma questão te prejudicando que você vai ter que ver primeiro no campo físico, né? Primeiro no campo físico, por causa da falta de concentração, pode ser baixa de nutrientes, pode ser alguma questão física. Se for em alguma matéria específica, é questão do gosto. Às vezes realmente tem algumas matérias que a gente não tem o gosto de querer aprender. Tá? Não creio que tenha nada espiritual aqui não. Tá? Bom, por que ultimamente tem sido bem complicado a convivência com todos em volta de mim? O que será? Tenho uma mágoa tão grande, bate uma solidão. Penso que o erro pode estar em mim. Me ajude a entender melhor. Sempre tenho o dom de afastar quem eu mais amo. Obrigada. Bom, esse talento para afastar pessoas, isso não é só você que tem, né? Todos nós temos um pouquinho desse talento. Por quê? Porque todos nós, na verdade, somos ainda bastante egocêntricos e, na realidade, muitas vezes, quando nós manifestamos o nosso amor pelo outro, nós estamos nos movendo por interesses subalternos que não são sentimentos, né?
Às vezes nós temos outros interesses escondidos e que nós camuflamos, não enxergamos e muitas vezes chamamos de amor, né? Então, essa dificuldade na convivência e na capacidade de amar não é só sua, todos nós temos, mas, né, a única pessoa capaz de mudar isso é você, né? Eu não consigo, Tiago não consegue, nenhum de nós consegue, né? É você que pode mudar a sua realidade. E como que você pode mudar essa realidade? Muitas vezes é fazendo exercícios simples de amor. Uma das coisas que eu vejo na casa espírita que ajuda muito quando nós estamos nos sentindo assim, tão isolados, é entrar por um grupo de colaboradores para fazer pequenas tarefas, tarefas simples, mas que são extremamente relevantes e importantes numa casa espírita, né? É quando nós nos colocamos à disposição para servir. Porque quando nós começamos a servir ao próximo, o sorriso do outro chega até nós. A simpatia que o Tiago falou, né? Nós começamos a nos conectar com a luz que o outro traz, né? E começamos a receber um pouco dessa luz, dessa luminosidade, dessa sensação de bem-estar, né? Então, assim, primeiro temos que ter a decisão de ser diferente. Segundo, temos que começar a fazer pequenos gestos de simpatia e de amor ao próximo. Pequenas coisas. Oferecer um copo d'água, um cafezinho ao colega de trabalho, aliviar às vezes o peso de alguns minutos no trabalho, segurar uma porta de elevador que está se fechando. Então são pequenos gestos. Eles são extremamente contagiantes, né? Eu agradeço a todos vocês o carinho, né, a atenção conosco aqui, aos internautas. Um grande abraço.